Bom dia a todos, na santa paz de nosso Deus, nosso Pai. Neste dia quero fazer uma observação, até mesmo uma homenagem à minha cunhada, Dolores. Ela muito assistia os vídeos, é sempre uma das primeiras que estavam assistindo os vídeos que eu tenho colocado no ar. Mas em pró da saúde, né? Essas gripes que está dando aí tem ceifado a vida dela. Enfim, tem partido no dia 4, que foi que ela partiu. E eu vejo que o último vídeo que ela assistiu foi dia 27/5/2026. Isso fica na lembrança, mas sempre com a pessoa quando parte e vai com Deus, é uma alegria no céu. Então, que Deus abençoe os filhos, Josimar, e também a Tatiane, sua filha, da Dolores, a família um todo, netos e genros e assim por diante, e noras, Deus possa confortar seus corações. Mas vamos em frente, Que nós que estamos aqui ainda temos que lutar para vencermos também. Então vamos novamente em Apocalipse, falando da palavra de Deus, que diz assim: a eternidade é apenas a continuação do tempo, mas o fato é que já estamos na eternidade. Já estamos na eternidade. Vai esclarecendo aqui na leitura o que significa isso. A eternidade é apenas a continuação do tempo. A concepção popular é que, num certo ponto, o tempo deixará de existir e a eternidade começará. Mas o fato é que já estamos na eternidade, porque a eternidade é a extensão do tempo para sempre. Jamais haverá uma época em que não haverá tempo. A palavra tempo significa duração infinita ou a sua medida, uma determinada parcela de duração. A palavra eternidade significa duração infinita ou hora. O tempo é normalmente contrastado com a eternidade. Isso pode ser aplicado às coisas que têm um começo, mas não às coisas que não têm fim. O céu e a terra e todas as coisas que neles existem como originalmente criados são eternos. Desde a criação dessas coisas, a eternidade tem sido dividida em tempo, estações, dia e noite, meses e anos, idades e períodos. O Deus sempre reconhece isso em sua palavra. Os homens geralmente pensam na eternidade como o começo na próxima vida ou da vida no novo céu e na nova terra. Mas isso não é verdade. Quando eles ingressarem na próxima vida, no céu e na terra, renovados, não haverá nenhuma alteração no tempo e na eternidade. Eles permanecerão os mesmos. A
alteração será efetuada nos homens, no céu e na terra, na medida em que caminham para um novo estado eterno e imutável. A Bíblia ensina que os tempos e as estações, o dia e a noite, verão e inverno, nunca cessarão, porque essas coisas são reguladas pelo sol, pela lua e pelas estrelas, que são eternas. Lá em Gênesis 1, 14 a 18, Gênesis 8, 22, Salmo 89, 29 o versículo, e o próximo versículo 35 até o 37. Também Apocalipse 4, 8. E Apocalipse 7, 15, Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, 10. A Bíblia não ensina que o tempo deixará de existir. Esse erro foi provocado pela má tradução e interpretação errônea de duas passagens das Escrituras. Vamos ver as duas aqui. A primeira é Apocalipse 10, 6. Em vez de se ler o tempo não mais existirá, deve-se ler não haverá mais demora. Está a resposta. Não haverá mais demora. E a resposta. Não se pode dizer que o tempo não existirá, pois logo depois dessa declaração segue-se 3 anos e meio da tribulação. E depois Cristo virá à terra para reinar 1000 anos, antes que a suposta eternidade comece. A segunda passagem é em Apocalipse 21, capítulo 23, o versículo. Por uma interpretação errônea, deduzem-se que não haverá noite na nova terra, mas a passagem refere-se à cidade santa, não à terra. Não haverá noite na cidade santa, mas haverá no resto da terra, como prova as passagens acima. O resto da terra haverá noite e dias, e a luz da noite, que é a lua e o sol. Mas na cidade santa é o próprio Deus que ilumina. É isso, né? Então, não haverá o estado perfeito antes da nova terra. Algum estudioso da Bíblia ensinam que antes da nova terra haverá outra era dispensacional como o estado perfeito, que terá 33.000 anos de duração. Essa teoria baseia-se na expressão 1000 gerações. De acordo com esses intérpretes, uma geração dura 33 anos. A duração média de vida hoje, naturalmente, se a expressão 1000 gerações indicam uma época futura e uma geração fosse de 33 anos, esses 33 anos seria 33.000 anos. Veja bem, né? Todavia, essa expressão não indica uma futura era dispensacional de 33.000 anos. Trata-se de um hebraísmo para as gerações eternas, como já vimos no capítulo 44 e nessa sessão, capítulo 44 aqui neste livro, né, que está ali, que fala sobre isso. Os novos povos e as novas condições, se a expressão indicar
indica-se outro período de estágio para o homem, não haveria como provar os 33 mil anos de duração. Seria um período muito mais longo, pois a média de vida nos tempos bíblicos era bem superior a 33 anos. Dependendo do período, antes do dilúvio, a vida média era de 900 anos. Se interpretarmos 1000 gerações à luz dessa realidade, essa era futura duraria mais de 900 mil anos, desde o dilúvio até os nossos dias. O tempo de uma geração tem variado de 600 a 33 anos. Gênesis 11, 10, o versículo até o versículo 32. Então, qual geração exatamente teria autoridade para determinar a extensão de tal era advogada por esses estudiosos? Essa teoria não é um ensino das Escrituras. Veja bem, não é o ensino da Escritura que estamos falando nessa parte aí. Como facilmente se percebe pelos estudos dos 3 últimos capítulos, a Bíblia ensina que a era perfeita é aquela que começa com o novo céu e a nova terra, depois do milênio, e é eterna. Como já comprovamos a exaustão, não há menção de outra era entre o milênio e a nova terra. Em nenhuma passagem da Bíblia, os últimos capítulos de Apocalipse nos informam das eras futuras que existirão. Nos informam. As eras futuras existirão, que são esses capítulos que eu vou citar. São elas, o milênio, no capítulo 20 de Apocalipse, e o novo estado perfeito eterno, que é lá em Apocalipse, capítulo 21, todos os versículos aí, também capítulo 22, todos eles. Aí está, essa é a forma certa para nós é ficar com essas coisas da Bíblia aqui de Apocalipse. Então aqui, a confirmação de Apocalipse. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que em breve venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia e deste livro. Apocalipse 22, 6 e 7. Aí está a palavra neste momento para nós. O tempo sempre vai se avançando, né? Mas temos mais uma vitória em Cristo Jesus. Ficamos sempre afirmados na palavra, nas promessas para nós hoje que somos uma igreja, que ele o dia exato e o momento certo, ele não deixará nós passar por tribulações nenhuma, mas ele vem e nos leva. Somos chamados a igreja hoje, que ele é o corpo e nós somos membros dessa igreja. Cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Então que Deus sempre abençoe você, abençoe a sua família e continue sempre afirmado na palavra de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, como diz a palavra. E ninguém vai ao Pai senão por mim, que é por ele. Então Deus abençoe todos quantos e até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém e amém.